Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Telmo, eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Marília, e congrego na AD Central de Garça. Meu nome é Bialva, sou esposa do Telmo e congrego na mesma igreja. A paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12. A conduta do crente em relação à família. O textuário diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios 5:31. Na nossa verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Amém. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 5, 21 a 33 e 6, do 1 ao 4. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para o santificar, purificando-a com a lavagem da água da palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Aos seus próprios. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros de seu corpo. Da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Amém. Essa lição é muito importante, viu, Miralvinha? Esse é o trabalho que nós fazemos na igreja, famílias, né? É uma lição extremamente Trabalhamos importante. com famílias, aconselhando, né? Acompanhando, com os cursos, ministrando os cursos da UDF, com a autorização do nosso pastor Valdecir. Amém. Foi quem nos autorizou a trabalhar com famílias. Graças a Deus por isso. Na introdução, nós vamos estudar sobre a família e o comportamento de cada membro da família. Uma família que nós vamos falar hoje é composta por um homem, uma mulher e descendentes. Uma família monogâmica, um casamento indissolúvel. Mateus 19, do 4 ao 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os faz no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem, pai, mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Porque o casamento é único. Único. Até quando? A morte Até separe. que a morte nos separe. Eu já orei uma vez para um homem que queria separar da esposa, eu orei para ele, né? Senhor, dá um derrame nele agora, mata ele. Nossa, o homem ficou assustado. Eu disse aí, tá vendo? É até que a morte separe. Graças a Deus, eles não separaram. Amém. Na família, todos têm o mesmo valor, mesmo tendo funções diferentes. Cada um desempenha o seu papel para haver harmonia na família. Vamos estudar o que Deus requer de uma família cristã. Esse é o nosso assunto hoje. Primeiro tópico: a conduta do crente como marido. Eu diria que é a conduta do cristão como marido. Amém, exatamente. Gosto mais da palavra cristão.
Paulo vem falando da família nesse capítulo 5 de Efésios. Paulo compara o matrimônio com Cristo e a igreja. Na verdade, o matrimônio é uma imagem do amor de Cristo pela igreja. E nesse tópico vamos estudar sobre a função do marido. No primeiro item, o papel do marido como líder da família. Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Amém. A palavra de Deus diz que Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. O homem tem um papel muito especial na vida da família. O homem é o líder. Meu irmão, se você não é o líder dessa quadra, da sua casa, começa a ser. Minha irmã, deixa seu marido ser o líder. O homem não é o dono da família, ele é o líder da família. Deixa que ele seja o sacerdote do seu lar. Amém. Paulo está escrevendo como deveria ser a família. O homem deveria ser o líder. O líder não é um tirano. O líder não é aquele que manda, é aquele que lidera. Deve tratar a sua família com muito carinho. Deve cuidar para que tudo esteja no seu devido lugar. E o homem tem outra função. Ele é o sacerdote do lar. O sacerdote deve chamar para a leitura da palavra de Deus. Reúna seus filhos, sua esposa, leia a palavra de Deus. Quando nossos filhos eram crianças, Thelma, nós fazíamos culto doméstico. Exatamente. Isso parece que acabou agora, né? Saiu de moda. Saiu de moda, é. O sacerdote deve chamar para orar, deve estudar a palavra de Deus juntamente com a família. Nós estamos lendo a Bíblia mais uma vez, estamos no livro de Salmos. Puxa vida, parece que a Bíblia foi escrita ontem, de novo. Tudo se renova. Tudo se renova. O sacerdote tem que ser o exemplo da conduta ética, moral e ter muito caráter. O marido deve liderar a casa, assim como Cristo lidera a igreja, com muito, muito amor. Deve visar o bem-estar da família e deve amar muito a sua esposa. Amar de qualquer maneira? Não, intensamente. Intensamente. Eu amo você, Miralvinha. Eu também. Só 49 anos que eu amo essa menina. Efésios 5:28 e 29. Assim devem os maridos amar as suas esposas, as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, o alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém. Como é que eu devo amar, Thelma? Amar como se você fosse o meu corpo. Amém. Eu não vou maltratar, Exatamente. falar palavrões, agredir, falar ofensas. Quando algo sai errado, temos que ir para os pés do Senhor. Amém. E pedir, Pai, conserta isso. Não é para humilhar o cônjuge, é para deixa ele ser o cônjuge que ele precisa ser. A sociedade está em constante mudança. O feminismo tenta considerar a liderança do marido como um opressor da mulher. E isso não é verdade. Na Bíblia, o casamento está fundado no amor e no respeito mútuo. Quando o homem extrapola esse amor, o casamento pode se tornar um peso. Um fardo. Um fardo. E muitas pessoas carregam o casamento como Isso. se fosse um fardo. Exatamente. E não é isso que é para ser. Exatamente. Alguns homens acham que são os donos da mulher. Isso é um desvio do casamento. Isso não é a verdade. No item 2, o amor como elemento primordial. Efésios 5:25. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Além de liderar a família, a esposa, o marido deve amar muito a sua esposa. O Provérbios tem uma versão que fala: embriaga-te com a mulher da tua mocidade, para se embriagar. Melhor não falar sobre isso. Vamos ser comedidos. Isso. Parece difícil entender essa ordem? Um casamento é fundado no amor, é uma bênção. Um casamento fundado na discussão é um peso difícil de carregar. Difícil. O homem não quer voltar para casa porque vai encontrar com a esposa não quer ficar com ele, é um peso. Se ele fica mais tempo lá fora, ou no serviço, ou jogando bola, ou fazendo algo que não seja estar em casa com seus filhos, com a sua esposa, é porque tem algo errado. Exatamente. Ou com ele ou com ela. Os maridos devem abrir mão de algumas coisas. A Bíblia nos diz que deixará pai e mãe. Mas a minha versão nova, que vai sair, brincadeira. Eu vou acrescentar pai, mãe, amigos, futebol, vícios, cachorro, etc.
A única dedicação que você vai ter é sua esposa e sua família. Pois a palavra de Deus diz o seguinte: deixará o homem pai e mãe. Não é para abandonar. Exatamente. Mas vai deixar. É outra família, vai criar outra... sua própria família, vai amar a mãe e o pai e vai honrar, mas é outra família. E tem mulheres ainda, Thelma, que quando tem filhos, o que ela faz? Se dedica ao filho. Deixa o marido de lado, se dedica ao filho, porque o filho está em primeiro lugar. Não, quem está em primeiro lugar é o teu cônjuge. Lembre-se disso. Porque ele, para você ter um filho, ele teve que casar com você. E você com ele. O marido deve deixar tudo que consome tempo e se dedicar à sua esposa. Cristo fez isso, ele se entregou para a igreja, ele se entregou para nos salvar do pecado. Nosso amor pela esposa deve ser igual de Cristo, incondicional. Não impõe condições. Não impõe condições. Se você for bonzinho para mim, eu vou te amar. Não, não é assim. Se você for bonzinho, eu vou te amar. Não, eu vou amar você e você vai me amar porque eu estou te amando. É recíproco. Amém. Nós sempre começamos com amor, primeiro a esposa, depois a família. Quando você for orar, a primeira pessoa que você vai orar é sua esposa. Homens, a primeira pessoa que você vai orar é sua esposa. Depois a família, quem você quiser. Isso serve para as mulheres também. Vai orar primeiro pelo seu cônjuge. Amém. E depois pelos demais. Amém. A igreja foi atraída a Cristo pelo amor e não pela força. Não foi porque alguém foi constrangido. A esposa também deve ser amada para ser atraída pelo amor. Não adianta achar que mandando você vai ter o amor da sua esposa. Carinho gera carinho. Maltrato gera o quê, minha novinha? Gera amor. Maltrato? Maltrato gera? Maltrato. Amor? Gera amor. Gera amor. A cola? É como uma plantinha até. Exatamente. Se você rega, cultiva, ela vai dar flores, vai dar fruto para você. Amém. Mas se você não cultiva, o que acontece? Morre. Ela murcha e morre. É isso que acontece no casamento. Tem que manter a chama acesa, não é? O que mantém o marido unido à esposa? O amor. O amor. Amor. Se ela está satisfeita, eu estou satisfeito. O item 3. O cuidado do marido à esposa. Efésios 5:21. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. A palavra de Deus dá ênfase a este amor ao próximo, mas principalmente o amor entre os cônjuges. Paulo está dizendo que quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Isso quer dizer que nós, os maridos, devemos dar atenção, muita atenção, a máxima atenção às nossas esposas. Posso dizer por experiência própria que isso funciona, que isso é uma verdade. Amém. 48 anos de casado. Bem casado, Thelma. Bem casado. Não, sério. Exatamente. Assim, nós devemos proteger nossas esposas com a parte mais fraca fisicamente. Devemos prover o bem dela e da nossa família. Os nossos cuidados não são só as provisões materiais. Porque tem pessoas que falam assim, já te faltou comida alguma vez? É como se eu estivesse alimentando um animalzinho. Um animalzinho. Não é. Meu irmão, nunca use essa expressão que eu abomino. Já te faltou alguma coisa? Para com isso, gente. Para com isso. Seria bom que ela respondesse, já faltou sim. Faltou carinho, faltou amor, afeto, faltou consideração, honra, reciprocidade. Como é que reciprocidade. Reciprocidade. É isso que faltou, isso que ela podia responder para você, né? Cuidar não é só alimentar, é isso que eu estou querendo dizer. Cuidar não é só alimentar. A demonstração do amor deve ser não só em público, porque eu conheço casais que em público parece que está às mil maravilhas, mas quando você vai conversar... Estão em pé de guerra. Em pé de guerra. No tópico 2, a conduta da crente como esposa, a cristã, como você fala. A conduta da mulher cristã como esposa. Amém. Paulo compara a esposa com a igreja de Cristo. Vamos ver como a conduta que a esposa deve ter. No item 1, o conceito de submissão cristã. Você passou muito rápido e eu ia dizer, você, mulher, tem que ser aquela mulher descrita em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, onde acharás?
Eu achei a minha. Glórias a Deus. Então, o conceito da submissão cristã. Efésios 5, 21 a 22. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Não é de qualquer maneira. Quando eu estou me sujeitando a você, às suas ordens, às coisas que você faz, à sua liderança, eu estou fazendo isso ao Senhor. Exatamente. Tem alguma submissão que você pode explicar? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por exemplo, a gente se submete ao farol vermelho. A gente se submete à fila do banco, à fila do supermercado. A gente se submete a muitas coisas, ao nosso pastor. Não é uma coisa que não dá para fazer. Dá para fazer, porque se você não se submete ao farol, você vai atravessar correndo o risco de quê? De ser atropelado e acontecer algo desastroso com a sua vida. Então, é uma submissão que não é por obrigação, Temo. É porque eu preciso fazer isso para que tudo vá bem. Amém. A esposa sujeita ao marido da mesma forma que a igreja está sujeita a Cristo. Podemos notar que Cristo não maltrata a igreja, também não bate na sua igreja. Embora eu conheça maridos que batem na esposa, né? E acha certo. E que fala palavrões e ofensas, grandes ofensas a Deus. É isso. Não é uma sujeição irracional, não é uma sujeição aos caprichos de um homem. Não é uma sujeição irracional ao domínio do marido. A esposa, meus irmãos, ela gosta de estar submissa ao marido. Se ele a protege, se ele a ama, se o marido se preocupa com ela, se o marido não se sente dono da esposa. Não é uma submissão depreciativa. Pelo contrário, deveria ser algo bom. Da mesma forma como nós, os maridos, somos submissos a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. No item 2, a condição da mulher cristã. Ao longo da história da humanidade, vamos ver como a mulher foi vista. Para os judeus, ocupavam uma posição secundária. Não tinha praticamente direito nenhum. Podia ser dada como forma de pagamento. Tinha que andar pelo menos um passo atrás do marido. Para os gregos, as mulheres eram seres inferiores, eram praticamente escravas dos homens. Embora o movimento feminista diga que os evangelhos escravizam as mulheres, é pelo contrário. Foi Cristo quem veio libertar a mulher do seu jugo desigual. Jesus conversou com uma mulher samaritana. Olha que coisa! Quebrou o tabu. Conversou com uma mulher, sendo ela samaritana. Porque não podia falar com a mulher samaritana. Nem com a mulher. Nos evangelhos, a mulher começou a ser valorizada. Cristo igualou os homens às mulheres. Gálatas 3, 26 a 28. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Amém. Nós somos iguais em Cristo. Amém. Cristo quebrou esses paradigmas, ele conversou com a mulher. A mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo, não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. O item 3, a reverência devida ao marido. O marido deve amar a sua esposa de forma muito especial. Deve ser de forma altruísta, sem querer nada em troca. O amor do marido serve para que a esposa possa agir com reciprocidade, é o que você falou. Se a esposa se sente amada pelo seu marido, ele vai fazer o quê? Retribuir. Retribuir. Isso é, assim, como eu diria, automático. Automático, exatamente. Se o esposo dá o seu amor para a esposa vai reverenciar o marido. Vai ser algo natural. Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao marido. Esta reverência consiste no respeito para com o marido. Quando termina o respeito, Thelma, acabou o casamento. Acabou. Consiste na esposa agradar o marido. Assim a esposa tem prazer em apoiar seu marido. Minha irmã, apoie seu marido, porque foi para isso que Deus fez, para ser uma ajudadora. Auxiliadora. Auxiliadora.
Esposa, deixe seu marido executar a liderança da sua casa. Dê esse privilégio para ele. Amém. A esposa deve participar das decisões de sua família, das decisões de sua casa. Eu sempre ouço a Mirovinha quando vou tomar uma decisão. Ela tem um sexto sentido. As mulheres têm um sexto sentido. Meu irmão, você quer ser feliz? Ouça a sua esposa. Tudo que nós fazemos, se vai comprar um carro, um terreno, uma casa, comprar um bem material, fazer algo na igreja, fazer algo para os filhos, qualquer coisa, nós conversamos primeiro e decidimos juntos. Exatamente. Mulher não precisa ser sempre opositora, né? No tópico 3, a conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Efésios 6:4. E vós, pai, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Os pais têm a obrigação de criar seus filhos na doutrina da igreja. Nós criamos os nossos, Amém. graças a Deus por isso. Né? Hoje, o meu filho, ele é diácono na Igreja Batista, lá nos Estados Unidos. E minha filha e meu genro vão ser consagrados pastores, porque ele está terminando a faculdade de teologia e eles vão ser consagrados pastores. Isso me alegra muito. E o que falar da Eliane? E da Eliane? A Eliane, nossa filha adotiva, ela mora em Minas Gerais e ela é esposa de pastor, foi missionária. É missionários, eles são bênção para Deus. Então, fazer culto doméstico, ler a Bíblia para eles, orar junto com eles, só faz com que eles cresçam no caminho do Senhor. Amém. E não é para ser diferente, né, Theo? E nós, o nosso manual, quando vieram os filhos lá na maternidade, esqueceram de nos dar um manual, nós tivemos que aprender na Bíblia. Os pais têm a obrigação de ensinar seus filhos a orar, a buscar a direção da Bíblia. Devemos passar a eles o máximo possível de instrução. Se você tem uma profissão, você é pedreiro, ensine seu filho. Ah, eu sou carpinteiro, ensine seu filho. Meu filho é engenheiro químico, porque eu também sou químico. Miravinha também é química. Então, nosso filho é químico. Meu neto já está dizendo que vai ser químico, então quer dizer... Exatamente. Precisa disso, né? Ensinar os filhos na profissão. Adolescente precisa mantê-lo ocupado. Exatamente. Nós somos sacerdotes e mentores de nossos filhos. Se você tem atitudes boas e um caráter bom, seu filho também terá. Quando o meu filho falou assim, teve dúvida em algo que ele ia fazer, ele disse assim, o que faria meu pai nesse momento? Isso não tem preço. E aí ele decidiu, já sei o que meu pai faria. E fez, e estava certo. Isso é para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu dirigia empresas e meu filho sempre ia comigo na empresa. E um dia ele dirigia um setor e teve um problema e não sabia como resolver e falou, como é que eu vou resolver? Vou fazer igual meu pai fazia. E deu certo. Meus irmãos, isso não tem preço. Isso se aplica, esse de ensinar os filhos, se aplica aos crentes e aos não crentes. Então, é o seguinte, filho vê, filho faz. Eles são imitadores nossos em tudo, porque eles são bons observadores. Amém. Eles veem e eles fazem. É assim que nos orienta a palavra de Deus. Provérbios 22:6 fala o quê, Mirovinha? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até que envelhecer. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Ele pode até andar pelo mundo, mas ele vai lembrar. Ele volta. E os pais não devem abusar da autoridade que Deus lhes deu. A autoridade que a sociedade nos deu para criar nossos filhos. Não pode bater. Se você tiver que dar um tapinha, é com a mão. Jamais será com uma cinta, uma vara, um cabo de vassoura. Porque eu acho que isso devia ser assim. Você bate, e para você sentir quanto foi, bate em você também. Né? Bater algo que não devia acontecer. É mais fácil fixar limites, conversar. A criança. Você não pode cobrar da criança algo que você não ensinou. Primeiro ensine, para depois cobrar. Amém. Devemos educar nossos filhos com brandura e com amor. Assim eles vão ter por nós respeito e não amor. Não medo. Não medo. Você vai ter respeito e não medo. Lembra de uma casa que nós discipulamos? Nossa, os filhos disseram, nós temos medo de você, pai. Nós queríamos ter respeito, mas nós temos medo. Nossa, aquilo me chocou
tremendamente. E hoje está bem diferente. Hoje eles têm respeito pelo pai. Não podemos provocar a ira dos nossos filhos. Há uma ordem de Deus. Seja um exemplo para seu filho. Assim você vai criar mais um cidadão. No item 2, a conduta requerida dos filhos. Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é Justo. Os filhos devem obedecer seus pais no Senhor. Também os pais devem ter criado seus filhos com muito amor. Paulo nos diz que essa obediência é justa. Os filhos devem obediência aos pais. Meu pai faleceu há muitos anos, mas até que ele ficou velho, eu obedeci a ele. Nas sociedades mais antigas e nas modernas mais estruturadas, os mais velhos são reverenciados como sabedores do conhecimento. Em nossa sociedade, em nosso país, as pessoas com mais idade geralmente são chamadas de idoso ou são chamadas de velho e visto como um peso. Meu Deus, uma pessoa com 50 anos não é velha. Já passou por tantas experiências, já tem vivência. Exatamente. Tem vivência. Tem vivência. Meus irmãos, eu já tenho 72 anos, eu sei que sou jovem ainda, mas eu tenho vivência. Eu posso dizer para vocês o que aconteceu comigo. E nós, os idosos, dito velhos, temos muito conhecimento. Eu dou consultoria na minha idade. Temos experiências sendo utilizadas. Nós só temos idade, Miraldinha. Mas não somos velhos. Glórias a Deus por Amém. isso. Nós já passamos pela vida e podemos aconselhar. Jó 12:12. Com os idosos está o quê? A sabedoria. E na longevidade, o entendimento. Quanto mais eu vivo, mais eu adquiro conhecimento para passar para esses jovens, para as pessoas mais jovens. Os jovens deveriam ter um culto de jovens. De um lado, os jovens, do outro, os idosos, e dizer: nós já fizemos isso. Os filhos devem honrar a seus pais, mesmo depois que eles morrerem. Você nunca fale mal de seu pai ou sua mãe. Honre seu pai e sua mãe. É mandamento. É mandamento. Uma promessa. Não importa o que eles fizeram. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Exatamente. A obediência é necessária enquanto os filhos vivem debaixo da tutela dos pais. A honra é para toda a vida. É uma ordem de Deus. É diferente. Meu pai faleceu, eu honro meu pai. Você honrou seu pai até falecer. Eu sou testemunha disso. Glórias a Deus. O mandamento com promessa. Efésios 6:2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Amém. Os Glórias filhos que honram seus pais durante toda a vida, dos pais e mesmo após a sua partida, serão abençoados. É uma promessa de Deus. Prosperidade, vida longa. Se você honrar e cuidar de seus pais, você vai ter bênçãos espirituais. Você sempre será abençoado. Deus sempre recompensa quem toma conta dos seus pais. Os seus pais cuidaram de vocês. Agora cuide deles. Deus vai recompensar. Conclusão. No modelo divino da família todos têm uma função com deveres específicos. Vocês notaram que o marido tem uma função, a esposa tem outra, os filhos têm outra. O marido tem o dever de ser o sacerdote em sua casa. A esposa deve ser auxiliadora. Eu digo de novo, mulher, dê o privilégio para o seu esposo liderar a sua casa. Tenha o privilégio de auxiliar seu marido em sua liderança. Auxilie seu marido quando necessário. Os pais devem educar os seus filhos para serem bons cidadãos, para que os filhos sejam bons cristãos, para andarem segundo as Escrituras. E os filhos devem amar e honrar seus pais. Na família deve existir o respeito mútuo por cada membro. Desta forma, as famílias serão abençoadas. Foi isso que Deus planejou para nós. Pais, deixe a liberdade dos seus filhos, dê liberdade a eles, vigiada, mas dê liberdade a eles. Não invada o quarto deles, não invada o telefone deles, não faça nada que possa magoá-los. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esta lição que nós pudemos gravar, Pai. Pai, eu espero que essa lição ela sirva de exemplo para aqueles que estão necessitados, Pai. Nos perdoa se nós passamos um pouco do limite, Pai. Nos abençoa, Pai, abençoa, Senhor, a cada um que ouvir essa lição. Que
possa entender a sua parte na família. Que possa falar ao coração dos casais, Amém, Jesus. dos pais e dos filhos. Amém. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. A paz do Senhor.